Jesus, a graça e a paz esteja convosco hoje e sempre. Estamos iniciando mais um Palavra de Deus para hoje, programa voltado à divulgação da Palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos, já gostaria de te pedir que você se inscrevesse no nosso canal no YouTube, canal Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje. Se inscreva, deixe seu like, compartilha, comente, é muito importante essa interação para que nós possamos ter feedback, retorno daquilo que nós falamos, né? E vamos pedir ao Senhor agora que fale conosco nessa manhã, abra tua mente, teu entendimento, teu coração, para que você possa ouvir, vindo de Deus, essa mensagem diária, sabendo que Deus é nosso Pai, nosso Criador, nosso amigo. É o único que está aos nossos lados em qualquer circunstância. A própria palavra de Deus diz que pode o pai ou a mãe abandonar um filho, mas Deus não nos abandona. Ele não desiste. Vamos falar hoje dessa amizade de Deus para conosco. O título para esse tema é Deus conversa com Jó. E o texto para a base bíblica está no livro de Jó, capítulo 40, versos do 1 ao 8. Amém? Livro de Jó, capítulo 40, versos do 1 ao 8. E respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo: porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Que argue assim a Deus? Responda por isso. Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo: eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho-a na boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: cinge agora os teus lombos. Como homem, eu te perguntarei e tu me explicarás. Porventura, também tornarás tu vão o meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares? Esse é o início de uma conversa de Deus com Jó, que durou até o capítulo 41. Essa conversa é muito interessante, porque ela mostra e demonstra o carinho que Deus tem por mim e por você. Na hora de maiores angústias, na hora de maiores aflições, na hora que nós estamos mais necessitados de ouvir um consolo da parte de Deus, saiba que Deus está contigo. Então nós podemos assim ouvir de Deus aquilo que Ele tem para as nossas vidas, né? São nesses momentos, no momento de uma aflição, de uma angústia, todos nós conhecemos o conteúdo do livro de Jó, as angústias que ele passou, o quanto o inimigo tentou. Foi uma disputa entre Deus e o inimigo pela fidelidade de Jó. Deus via em Jó um homem puro, reto, íntegro, um homem que não se abalava. E Deus
expôs isso ao diabo. E o diabo se utilizando disso com a sua astúcia, argumentou a Deus que Jó só era fiel, só era perseverante, porque Deus lhe dava tudo de maneira fácil, e que Jó não tinha nenhuma das preocupações. Mas no início da história, nós vemos que Jó era um homem que todas as semanas ele se reunia e dava festas e participava de festas com os filhos. Porém, ao final de cada uma dessas festas, ele dobrava seu joelho e orava a Deus para que, se porventura alguns de seus filhos tivessem cometido algum agravo a Deus, que Deus assim pudesse perdoar. E assim temos que ser nós. Como é bonito você ter essa fidelidade junto a Deus. Como é bonito você ter Deus como seu Criador, como seu amigo, como seu Pai. Ao invés de ter um Deus inquisitor, ao invés de se ter um Deus que tudo condena, ao invés de se ter um Deus que é cruel. Sim, porque muitas vezes nós criamos esse Deus dentro da gente. Um Deus cruel, um Deus que julga, um Deus que condena. Porque nós praticamos isso. Somos nós que julgamos, somos nós que colocamos leis, como o próprio Paulo falava, que nós colocamos leis que nem nós conseguimos cumpri-las. Nós temos que pensar que Deus está do nosso lado conversando, assim como conversou com Jó. Deus fez as perguntas que deveria fazer para Jó. Deus teve uma conversa franca com Jó, falando: Jó, eu te responderei, eu te perguntarei e tu responderás. Eu te perguntarei como homem e tu me responderás. Olha que nível nós temos de intimidade. Olha o alerta que Deus faz para Jó. Jó, mas por quê? Jó, mas por quê? Tenha cuidado para que você não seja igual a eles, igual aos outros. Tenha cuidado. E nós, nos dias de hoje, nós não temos esse cuidado. Se você olhar, meu irmão e minha irmã, você vai ver que nós não temos esse cuidado. Nós muitas vezes, com os nossos pré-julgamentos, com os nossos julgamentos, com as nossas posições erradas, muitas vezes nós queremos nos colocar no lugar de Deus, e muitas vezes nessas posições nós passamos a ser pedra de tropeço na vida do irmão, nós passamos a ser empecilho na vida do irmão, nós colocamos dificuldade onde não há dificuldade, porque a própria palavra de Deus fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo de Jesus. Muitas vezes nós esquecemos do sacrifício de cruz de Jesus, para que nós, satisfazendo o nosso ego, sejamos juízes inquisitores. Quando Jesus foi à cruz, ele não foi por brincadeira, meu irmão. Ele não foi por brincadeira, meu irmão. Ele foi para perdoar o meu e o teu pecado. Então ninguém tem nenhum direito de condenar, nem ninguém pode ser condenado a não ser por Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio para curar, veio para salvar, veio para libertar. O amor de Deus por nós foi tão grande que ele deu o seu Filho para que todo aquele que nesse crer fosse salvo. Muitas vezes nós queremos impor condenação a uma casa por causa de um erro de um filho, por causa de um erro de uma filha. Mas a palavra do Senhor nos garante que crê no Senhor Jesus e será salvo tu
e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso é promessa, meu irmão. Isso é promessa, meu irmão. Nós não temos que estar preocupados com tantas ideologias falsas que nós vemos por aí. Nós temos que ter confiança plena em Jesus, assim como Deus, assim como Jó tinha confiança. Olha a resposta de Jó. Olha a resposta de Jó. Eis que eu sou vil, Senhor, eu sou pequeno. O que eu vou te responder? O que te responderia eu? A minha mão eu ponho à boca. Uma vez eu tenho falado e não replicarei. Ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. E veja o que Deus falou para ele. Então respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: cinge agora teus lombos, como homem, eu te perguntarei, e tu me explicarás. Porventura também tomarás tu o meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares? Ou tens braços como Deus, ou podes trovejar como a voz como ele faz. Olha a profundidade. Olha a profundidade disso. E muitas vezes nós queremos tomar essa posição. Muitas vezes nós queremos agir como se tivéssemos braços como os de Deus. Muitas vezes nós queremos ter voz de trovejar como o próprio Deus. Porque nosso objetivo, e isso me entristece muito, isso nos entristece em saber que o objetivo de muitos é condenar. Muito poucos olham com um olhar espiritual. Olha assim com um olhar carnal. E o olhar do homem é vil, o olhar do homem é condenatório. Então, quando você for olhar para um irmão, quando você for olhar para uma irmã, quando você for enfrentar uma situação, lembre-se, olhe com os olhos espirituais, porque os olhos espirituais são os olhos do próprio Jesus. São olhos de libertação. São olhos de amor. São olhos de ternura. São olhos de solução. Eu costumo dizer que a grande diferença do Cristo homem para o homem natural é que o homem natural, ele busca qualidade no santo, no separado, para condená-lo. Enquanto Cristo busca qualidade no vil para libertá-lo, para salvá-lo. Que nós tenhamos em nós o olhar de Jesus Cristo. Que nós tenhamos em nós o olhar do Espírito Santo que habita o nosso coração. Para que quando nós olharmos para um irmão, quando nós olharmos para uma irmã, quando nós olharmos para uma situação, nós vejamos primeiro a possibilidade de salvação, ao invés de ficarmos buscando motivos para a condenação. Que nós sejamos como Jó. E mais adiante a palavra de Deus nos diz que Jó orou pelos seus falsos amigos e enquanto ele estava orando, tudo lhe foi restaurado. Que nós possamos trazer essa mensagem dentro do nosso coração. Que o nosso dever, a nossa missão é espalhar, é divulgar o Evangelho do nosso Senhor. É trazer a boa nova,
E a boa nova do Senhor Jesus é salvação. E que nós possamos fazer isso ao invés de usarmos as armas do inimigo para condenarmos o irmão, para condenarmos a irmã, para condenarmos a situação. Nós sabemos do amor que Deus tem por cada um de nós. Nós sabemos do desejo de Deus em nos salvar. Como Jesus falava, como eu queria te trazer para debaixo das minhas asas, como uma galinha protege os seus pintinhos. Esse é o grande desejo de Jesus. Salvar, libertar, curar. Que nós tenhamos o olhar de Jesus nas nossas vidas. E que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Que Deus esteja conosco durante esse final de semana, durante todos os dias da nossa vida, que nós possamos mudar o nosso olhar, a nossa visão. Amanhã estaremos com mais uma palavra de Deus para hoje. Daí a pouco estaremos no YouTube. Quero que você nos acompanhe lá. Receba meu beijo. Um forte abraço. Saiba, eu te amo em Cristo Jesus. Graça e paz. Nos olhe com um olhar espiritual, com o olhar de Jesus.